E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica e é mais um vídeo sobre a atualização desse conflito, a atualização da guerra. Hoje a gente vai falar principalmente focado nas questões dos Estados Unidos e as consequências dos últimos eventos no mundo árabe, no mundo islâmico, no mundo judeu e no mundo em geral, tá bom? Vamos lá então. Joe Biden visitou Israel, está em visita no Estado de Israel e fez um pronunciamento hoje, não foi uma coletiva, geralmente o presidente dos Estados Unidos não faz coletiva, não se abre muito para perguntas, se reuniu com o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, e fez ali colocou algumas palavras que são muito importantes para a gente entender. Primeiro, demonstrou seu apoio irrestrito à causa de Israel, do combate ao terrorismo do Hamas, e afirmou que não foi Israel que explodiu o hospital no norte de Gaza, que deixou ali cerca de 500 mortos. Então ele já tinha dado uma declaração antes que parecia que não era Israel, e agora ele afirma que não é Israel, e avisa que foi a narrativa de Israel que foi lançada pela Jihad Islâmica. E o Joe Biden também ele prometeu ajuda humanitária, tanto para civis de Israel, quanto também para civis palestinos na faixa de Gaza. O que é interessante de se destacar, porque ele apoia a guerra, apoia a guerra do lado de Israel, promete apoio e ajuda humanitária, mas ao mesmo tempo, no mesmo horário, na verdade um pouquinho até antes desse discurso do Joe Biden, aquela resolução do Brasil, aquela proposta que o Brasil fez dentro do Conselho de Segurança da ONU, lembrando que o Brasil nesse mês mantém a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. A proposta do Brasil foi vetada pelos Estados Unidos. Só para lembrar aqui vocês qual que era a proposta do Brasil. A proposta do Brasil eram cessar fogo em pausas para ajuda humanitária. O grande foco era esse, para para abertura de corredores humanitários, para assistência, principalmente na faixa de Gaza. Aquela abertura, principalmente quando se fala de corredores humanitários entre o sul de Gaza e o Egito. A fronteira está sendo atacada por Israel na cidade de Rafah. E aí o Brasil fez essa proposta, não era uma proposta de cessar-fogo definitiva, porque o Brasil tentou um meio termo ali entre aqueles que apoiam a causa de Israel e outros que condenam. Então ele tentou um meio termo. Então é o seguinte, a gente faz um cessar-fogo para justamente a gente ter pausas para poder exercer essa ajuda humanitária, mas essa proposta foi vetada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, que apoia a guerra de Israel, vetou o cessar-fogo com pausas para a ajuda humanitária do Brasil. Então foram 12 votos a favor, 2 abstenções. A primeira abstenção foi da Rússia, porque a Rússia, inclusive, ela não vetou, mas ela teve lá a sua abstenção. Ela tinha feito uma proposta que foi votada antes de ontem, e a proposta da Rússia era um cessar-fogo definitivo, mas ela foi vetada por outros países, justamente porque ela não citava o Hamas. Ela pediu cessar-fogo definitivo, mas não havia citação do Hamas. Pois é, na proposta do Brasil, ela se absteve, mas teve uma outra abstenção também que foi surpreendente, de certa forma, que foi a abstenção do Reino Unido. O Reino Unido não vetou a proposta do Brasil, se absteve em relação à proposta do Brasil. Então isso foi considerado ali um pouco surpreendente. E quem vetou, de fato, foram os Estados Unidos. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos, então, apoia a guerra de Israel, ela veta a proposta do Brasil, porque o Brasil propõe não um cessar-fogo definitivo, mas um cessar-fogo humanitário, que a gente chama, para pausas de ajuda humanitária, na verdade, mas ao mesmo tempo Joe Biden já tinha avisado que queria prestar ajuda, prometeu prestar apoio humanitário, tanto para Israel quanto para a Palestina, e veja lá vocês, a palavra dos Estados Unidos, como é que ela vale muito para o Benjamin Netanyahu, como ela vale muito para Israel.
Porque após essa declaração do Joe Biden e o veto do Brasil, Israel autorizou a abertura, ajuda humanitária, não abertura de corredores, mas a ajuda humanitária de vinda do Egito para entrarem na Palestina, para entrarem na faixa de Gaza, porque houve uma palavra dos Estados Unidos. Então, o que a gente está vendo é que os Estados Unidos está tentando trazer para si a questão heróica da resolução do conflito. Ele não é a favor de acabar a guerra, ele está apoiando os ataques de Israel em Gaza, certo? Ele dá um apoio irrestrito, incondicional aos ataques de Israel em Gaza, mas ao mesmo tempo é ele que fala lá que vai ter então ajuda humanitária e pede para Israel abrir para ajuda humanitária. E aí Israel abre. Mas os pedidos que o Brasil está fazendo já há um bom tempo não foram nem atendidos, nem escutados por Israel. Sabe? Não foram nem levados em consideração. Então os Estados Unidos ele pega para si essa questão do suporte, da questão heróica de fazer ajuda humanitária. Mas está registrado lá na Assembleia do Conselho de Segurança da ONU. Esse é um ponto. E o outro ponto? Devido ao míssil de ontem, que causou cerca de 500 mortes na faixa de Gaza, no norte de Gaza, no hospital, 500 mortos, as relações internacionais, principalmente entre o mundo árabe e os Estados Unidos, se tensionaram. O que a gente tem, por exemplo, ontem mesmo já foram anunciados que encontros entre lideranças árabes com Joe Biden seriam cancelados. Então, entre elas, a gente tem lideranças da Jordânia, que cancelaram, e a autoridade palestina da Cisjordânia, que também cancelou um encontro com o Joe Biden. Joe Biden, então, ele foi mais para cumprir uma agenda nesse momento com Israel e não com as lideranças árabes por conta desse cancelamento. Em decorrência desse míssil, você tem, inclusive da explosão do hospital, você tem inclusive protestos eclodindo pelo mundo afora, não só no mundo árabe. Então a gente já tem protestos no Líbano, na Turquia contra a embaixada dos Estados Unidos, você tem protestos acontecendo na Escócia, no Canadá, na Inglaterra, no próprio Estados Unidos está acontecendo protestos e alguns deles são bem grandes contra os ataques de Israel a Gaza, principalmente após o ataque do hospital. E a gente teve também declarações, isso eu passei ontem para vocês, de chefes de Estado e chefes de governo. Então, ontem a gente teve a condenação do ataque por parte do príncipe saudita e a gente também teve a condenação do ataque pelo presidente do Irã. Inclusive o Irã ergueu uma bandeira preta no santuário de Razavi, em Mashhad, em solidariedade ao povo palestino. Ergueu uma bandeira preta e fez inclusive declarações que isso vai se voltar contra Israel, tá bom? Então tá aqui as notícias para vocês. Então a gente já começa a ter uma movimentação maior no mundo em relação a esse ponto. Acho que para fechar é importante também passar até ontem o número de mortos. O número de mortos nesse conflito são cerca de, vamos arredondar o número de mortos, de 3 mil do lado da Palestina, 3 mil em Gaza, certo? Que já é mais do que o dobro, inclusive, dos números de mortos em Israel, que são cerca de 1.400. Tá? Na verdade, a grande maioria desses mortos são civis, tanto do lado palestino quanto do lado de Israel. A grande maioria de mortos são de pessoas que não mereciam passar por isso, dos dois lados, tá bom? Então, é isso. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido. A gente vai, sempre que tiver uma nova notícia, eu trago aqui para vocês. Vou ficando por aqui, amo vocês de todo o coração do mundo, grande beijo, fui!